Ok, gente, a primeira aplicação que a gente vai ver, na verdade, é uma dedução e uma dívida que eu tenho para pagar para vocês, que é a demonstração desta equação aqui, que nos diz que o fluxo de calor por radiação, né, ou se você quiser pensar também diferentemente, a condição de contorno radiativa, né, que nos dá o fluxo de calor por radiação, é igual a epsilon, sigma, temperatura da superfície elevada à quarta, menos a temperatura da vizinhança elevada à quarta. Isso a gente viu no comecinho do curso, quando estava falando de condições de contorno, né? Condição de contorno radiativa, convectiva e etc. E aí eu introduzi essa equação e disse na época que eu ainda iria deduzir essa equação. Então, vou fazer isso então neste vídeo aqui, tá? Vamos considerar então que o nosso objeto, que está na temperatura TS, é esse aqui, ó. É uma pequena superfície, né? Dentro de uma vizinhança. Essa vizinhança aqui eu estou representando esquematicamente por este hemisfério aqui, né? Uma superfície de uma hemisfera, né? Metade de uma esfera, que é muito maior do que a superfície. A área da superfície da vizinhança, dessa superfície que eu estou chamando de vizinhança, né? É muito maior que a área do objeto em si. Então é um pequeno objeto imerso em uma vizinhança bem ampla, ok? Como a gente resolve esse problema com o circuito equivalente de radiação? Assim, vejam, o circuito equivalente está aqui. Ó. Eu tenho duas superfícies, tá? Então eu tenho uma resistência equivalente aqui no meio, tá? Que está entre a radiosidade do objeto, J, e a radiosidade da vizinhança, que eu estou chamando de J2, tá? E a resistência equivalente é 1 sobre a F12. A é a área da superfície do meu objeto. Eu não estou chamando de A1, eu estou chamando de A, tá? Apenas por uma questão de que eu quero deixar genérico para qualquer superfície, de qualquer objeto. Então, a área do meu objeto é A, ok? Ele tem uma emissividade epsilon, esse meu objeto. Está na temperatura TS, portanto... perdão, gente. A potência emissiva de corpo negro na mesma temperatura que o objeto é sigma TS elevado à quarta. Ok? Então eu tenho aqui para o objeto, né, uma radiosidade J. Eu não sei qual é essa radiosidade. Eu estou indicando aqui J. E a vizinhança tem uma radiosidade J2. Tá? A vizinhança tem uma área A2, ok? Bem maior, né, do que a área do objeto, a área A. O objeto está numa temperatura T da vizinhança, portanto, a potência emissiva de corpo negro equivalente, né, para essa temperatura é o sigma T vizinhança elevado à quarta potência. Agora vejam outra coisa. Todo o calor que sai de TS vai acabar na vizinhança. Não tem nenhuma outra superfície aqui interferindo, né? Então o calor que sai da superfície do meu objeto vai parar na vizinhança. Portanto, o F12 é igual a 1. Todo o calor de 1 vai para 2. Ok? Além disso, tá? Os dois objetos, por hipótese, são corpos cinzas. Então eles têm resistências internas. Veja, ó, aqui está, no meio, aqui está a troca de calor entre 1 e 2. Tem uma resistência, 1 sobre a F12, entre as radiosidades J e J2. Mas cada um desses objetos tem uma resistência interna, ok? Entre EB e J, ou entre J2 e EB2. Então existe a resistência interna do objeto 1, que é 1 menos epsilon a epsilon, que está entre os potenciais EB e J, né? Sentido a diferença de potencial EB menos J. E a resistência interna das vizinhanças, que está aqui, é 1 menos epsilon 2 sobre a 2 epsilon 2, resistência interna, na diferença de potencial J2 menos EB2. E o fluxo de calor é sempre o mesmo, né? O Q aqui, que não é o fluxo, na verdade, é a taxa. Tá? A taxa de transferência, que vai desde uma extremidade até a outra, eu estou chamando de Q. Eu não conheço Q, não conheço J, não conheço J2. O resto eu conheço. Eu conheço EB, dá para calcular. Se eu conheço a temperatura da superfície TS, eu calculo EB. Se eu sei a temperatura da vizinhança, consigo calcular o EB2.
Eu sei as emissividades, epsilon, epsilon2, talvez, né? Vamos supor que eu conheça. Eu sei a área do objeto, A. Sei a área A2 da vizinhança, tá? Por hipótese. Então eu consigo calcular tudo. Então eu calculo a resistência equivalente, são 3 resistências em série, basta somar as 3 para obter a resistência equivalente aqui embaixo. E a diferença de potencial total é o EB menos EB2, certo? A resistência equivalente está entre os potenciais EB e EB2, né? Então a taxa total, que é a corrente elétrica equivalente, né? É o EB menos EB2 dividido pela resistência equivalente aqui no denominador. Agora vejam o seguinte, eu vou colocar o 1 sobre A em evidência aqui embaixo, tá? Então dentro dos parênteses eu vou ficar com 1 menos epsilon sobre epsilon mais 1. Reparem que aqui eu já coloquei o F12 igual a 1, né? Que eu já sei. Então aqui tem 1 sobre A apenas. Colocando 1 sobre A em evidência, eu tenho aqui no termo central só 1. E aqui eu tenho 1 menos epsilon 2 sobre A2. Epsilon 2, como eu coloquei o A aqui em evidência, eu tenho que multiplicar aqui por A para cancelar, né, um de cima com o de baixo se eu fizer a multiplicação distributiva. Ok? Então eu tenho aqui esta expressão. Agora reparem o seguinte, a área 2, a área da vizinhança, é muito maior que a área do próprio objeto. O objeto é muito menor do que a vizinhança, então o A2 é muito maior do que o A. Então A sobre A2, o A é pequeno, A2 é grande, A sobre A2 tende a zero. Eu vou considerar então A sobre A2 igual a zero, tá? Esta fração, então, toda vai embora, esta parte aqui, né? O A sobre A2 é zero, então esta parte inteira vai embora. Eu fico só com 1 menos epsilon sobre epsilon mais 1. Que você pode simplificar. Veja que 1 menos epsilon sobre epsilon é igual a 1 sobre epsilon menos 1. Mais esse 1 aqui cancela, vai ficar 1 sobre A vezes 1 sobre epsilon. Eu posso passar isso multiplicando, eu chego que a taxa é A epsilon EB menos EB2. Ok? A passagem fundamental aqui é perceber que esta relação entre áreas pode ser desprezada. Bom, essa expressão aqui é equivalente à primeira, já que o EB é sigma TS a quarta e o EB2 é o sigma T da vizinhança a quarta. Ok? Fica assim, então, demonstrado esta expressão para o fluxo, né? Se você divide isso aqui também pela área, você tem o fluxo, né? Essa expressão para o fluxo que a gente viu no comecinho deste curso de fenômenos de transporte para engenharia de materiais. Tá legal, gente? Esta, então, foi a primeira aplicação das resistências com resistências internas de transferência de calor por radiação, tá? Na sequência, eu vou fazer outras aplicações. Até daqui a pouco, então. Valeu!